Oi, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção do PET 7, semana 1, e o tema é feudalismo. Vamos para a primeira questão. Nessa primeira questão, tem aí um caça-palavras, tá? Encontre abaixo as palavras que identificam o feudalismo e os povos germânicos. E aí eu coloquei 4 palavrinhas que eu localizei, mas você pode encontrar outras que estejam relacionadas a esse assunto também. Então, a primeira palavra que eu localizei foi feudalismo. Ela se encontra na 8ª linha, na horizontal. Depois tem a palavra vândalos, que está na 14ª linha, também na horizontal. Tem a palavra servos, que está na primeira coluna, e é a 6ª letra na diagonal. Diagonal é assim, ó. E ostrogodos, ela se encontra na primeira linha, na 19ª coluna, na vertical. Questão número 2. Havia 3 grupos sociais na época do feudalismo: a nobreza, o clero e os camponeses. Complete a tabela abaixo com 3 características de cada grupo social. Então vamos para o primeiro, que são os servos. Eram camponeses, pagavam várias taxas e tributos aos senhores feudais, deveriam prestar fidelidade e ajuda ao seu suzerano, quer dizer, ao seu senhor. Os nobres eram senhores feudais, cavaleiros, condes, duques e viscondes. Possuíam terras e arrecadavam impostos dos camponeses. O clero eram membros da Igreja Católica. Tinham um grande poder, pois eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade e eram isentos de impostos e arrecadavam o dízimo. Isentos quer dizer que eles não pagavam impostos. Questão número 3. A sociedade feudal era dominada por grandes proprietários de terras que detinham grandes poderes econômicos e políticos. Esses proprietários estabeleciam laços de suzerania e de vassalagem. Leia o texto a seguir. O contrato feudo-vassálico e explique, tá? E você vai ler o texto e de acordo com ele vai responder. A letra A. Quem eram os vassalos? Eles eram os servos. Eles deviam fidelidade ao senhor em troca da terra. Letra B. Quem eram os suzeranos? Eram senhores feudais. Eles tinham a função de proteger os vassalos, os servos, e de lhe doar também, um pedaço da terra. Como a relação entre vassalos e suzeranos? Acredito que como era, a relação entre vassalos e suzeranos. Essa relação era de fidelidade, onde ambos deviam ter sempre presente na memória 6 palavras: são e salvo, seguro, honesto, útil, fácil e possível. Número 4. No século XII, o religioso francês Estevão de Forgueres escreveu os seguintes versos. Eu não sei se está pronunciado corretamente, tá? Escreveu os seguintes versos sobre a sociedade de sua época. Após ler os versos, responda. Então, você vai ler aí o trechinho do verso e vai responder. Qual é a crítica feita pelo autor? O autor constata o sofrimento dos servos na sociedade feudal. Eram eles quem trabalhavam para sustentar as demais classes. Questão número 5. O feudo era uma unidade produtora autossuficiente. Quase tudo que seus moradores necessitavam era produzido no próprio feudo. Em um feudo eram praticados vários tipos de artesanato e também algumas atividades comerciais. No entanto, a principal atividade econômica era a agricultura. Complete a tabela com as informações que estão faltando. Primeiro, terras comunais. Olha, vem da palavra comum. Eram terras de uso comum, quer dizer, servos e senhores feudais utilizavam esse pedaço de terra. Manso servil. Era a terra utilizada pelos servos. Servos, servil. Manso senhorial. Era a terra utilizada pelos senhores feudais. Questão número 6. Enumere de acordo com as obrigações prestadas pelos servos dentro do feudo. 1. Dízimo. 2. Banalidade. 3. Talha. E 4. Corvéia.
Então, vamos para a primeira frase. Trabalho de alguns dias por semana nas reservas senhoriais. Era o número 4, Corvéia. Tributo pago à Igreja Católica utilizado na manutenção da capela local. Número 1, dízimo. Entrega ao senhor feudal de parte dos produtos agrícolas que cultivavam ou dos animais que criavam. 3, talha. Taxa paga ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e outros equipamentos do feudo. Era o número 2, banalidade. Questão 7. Elabore uma frase historicamente correta para cada grupo de palavras abaixo. Então, tem que estar de acordo com o que realmente aconteceu na história, tá? Não é para você inventar uma frase que não seja algo real, não. Então, a primeira letra aí, letra A, são as 3 palavras: feudalismo, poder e igreja. Então, eu elaborei frases simples, tá? Para facilitar. Então, isso aí é só um exemplo também. Você pode criar outras frases desde que estejam corretas. Então, a Igreja Católica detinha muito poder durante o feudalismo. Letra B, nobreza, feudo e autonomia. Os senhores feudais eram representantes da nobreza, eles possuíam o feudo e tinham autonomia em suas terras. Letra C, ruralização, Europa e agricultura. A Europa passou por um processo de ruralização e sua economia passou a se basear na agricultura. Ruralização, né, é quando se torna um lugar rural, baseado no campo, na agricultura. Questão número 8. Várias histórias sobre a sociedade medieval inspiraram a criação de filmes, livros e músicas. São obras que se passam em castelos, falam de reis, rainhas, donzelas e cavalheiros. Essas histórias mesclam fantasias e realidades. Você conhece alguma história ambientada na Idade Média? Qual? Escreva um resumo nas linhas abaixo. Então aí você vai fazer de acordo com as histórias que você conhece. É só você pensar um pouquinho, histórias que tenham, que falem, por exemplo, de castelos, de reis, rainhas. Muitas delas que vocês escutam, talvez vocês não tenham feito essa ligação ainda, mas elas são baseadas em coisas, em características da Idade Média. Então, eu dei aí 3 exemplos, mas aí você desenvolve o resumo, tá bom? Então, a primeira eu coloquei Branca de Neve, Rapunzel e depois Bela Adormecida, mas aí tem várias outras. Então, lembrando que a história não é totalmente real, são fantasias, tá? Mas tem muitas coisas que são características da Idade Média. Por exemplo, todas essas que eu citei aí tem os reis e as rainhas e tem os castelos também, que era uma grande característica desse período. Então, finalizamos a correção dessa primeira semana, depois nós voltamos, tá bom?